Bom, pessoal, hoje eu vou ter o prazer de poder conversar com essa professora, que para mim é uma inspiração para mim, assim. Durante a pandemia, as coisas que a gente estudou interferiram profundamente na minha vida. Eu já comentei algumas vezes aqui no canal sobre Proust, sobre Ailton Krenak, sobre Byung-Chul Han, como as filosofias que eles aplicaram com relação ao ócio criativo, ao respeito ao tempo da natureza, tudo interferiram muito nas minhas escolhas pessoais e profissionais, né? E foi essas leituras, esses aprendizados aí vieram de grupos de estudo que eu participei com a Fabiana Bruno, né? Que vai contar um pouquinho sobre a carreira dela, o que ela está fazendo hoje, né? Quais são as produções e sobre o processo criativo dela, os processos emocionais. Tudo bom, Fabi? Tudo bem, Laura? É um prazer estar aqui com você, com todas as pessoas que acompanham o canal. Muito obrigada pelo convite também. Bom, e obrigada pela menção que você fez aí, a partilha, né, que fizemos, porque, como você disse, se tratava aí de um grupo, né, e isso é muito especial também, né, para quem, mesmo quem está, de alguma forma, coordenando o grupo, né, é sempre uma experiência muito especial essa das trocas, né, do estudo coletivo. Então, obrigada pela menção que você fez também a esse momento tão especial que de fato foi para mim também. Então, não sei, é sempre difícil fazer uma apresentação assim daquilo que quer dizer os nossos trabalhos, né? E especialmente como eu venho mais do campo, vamos dizer assim, do ensino, da pesquisa, né? Mas também de uma atuação com a produção artística, cultural, acaba sendo difícil, talvez, definir isso de uma forma muito objetiva, mas eu poderia dizer que atualmente o meu principal exercício é a docência mesmo. Eu trabalho muito com o ensino, né, e prezo muito pelo lugar da educação, né, no sentido amplo do termo, ou seja, daquilo que a gente pode hoje conceber, né, com a possibilidade de pensar, inclusive, as formações mais criativas, aquilo que é o ensinar a pensar de outra maneira, conhecer de outras formas, né? Mas, em grande medida, eu poderia dizer que a minha formação, ela passou principalmente por uma formação mais acadêmica, né? Então, eu fiz esses caminhos dos estudos no mestrado, doutorado, pós-doutorado, e sempre o campo de trabalho foi se dando nas ciências humanas, né? Numa intersecção entre a antropologia visual, os estudos da arte, da imagem, bastante ancorados na fotografia em especial, mas não apenas, né? O campo das artes visuais sempre estiveram presentes nos meus trabalhos, mesmo como professora e, sobretudo, como pesquisadora, né? Gosto muito da pesquisa. Eu acho que a pesquisa é algo que vai nos formando para a vida toda, né? Então, os nossos interesses por seguir investigando, estudando, conhecendo, sempre inesgotável, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais maravilhosas da vida, né? Essa possibilidade de não esgotar, né? A ampliação do nosso conhecimento, e isso se trata de um verdadeiro alimento, né? Eu acho que esse é um caminho sem volta, um caminho que nos leva a uma qualidade de vida importantíssima, né? Então, atualmente eu me dedico muito a esse tipo de trabalho, né? Também tendo construído um trabalho no campo das artes visuais e da antropologia, a partir também de um trabalho com editorial, né? Então, tenho atuado bastante na produção de livros, naquilo que é também pensar projetos culturais, expositivos, que são, para mim, outros modos de levar conhecimento, né? Porque o campo das artes e os seus dispositivos, ou seja, as exposições, os livros, né? As atividades culturais, essa forma de compartilhar conhecimento
me interessa muito, né? Então, eu acho que o trabalho do artista, da artista como um todo, é um trabalho muito importante, né, na nossa sociedade, porque é aquilo que leva o conhecimento de uma forma muito sensível, né? Talvez de uma forma importante para fora até da academia, né? Daquilo que seriam as formações num ambiente mais formal mesmo, daquilo que é o ensino, né? A própria educação. Então, não sei se foi possível dizer, mas enfim, São brevemente, tantas coisas, né? pois Daí, é, dentre elas tá a Unicamp, tá a Acho Imagens e tá o Ateliê Fotô, né? Muita coisa, né? Então, tem um exato. trabalho acadêmico dentro da universidade, a Acho Imagens que é um trabalho de pesquisa, né? De pesquisadores ali, e um trabalho editorial com o ateliê, né? Então, são três campos bastante Uhum. diversos relacionados à imagem, né? Eu esqueci de alguma coisa assim agora? Acho que Não, não, né? esses são os, Tá. os mais centrais mesmo, né? Uhum. O projeto do Acho Imagens é um projeto que ele é um projeto independente, vamos dizer assim, ele é uma associação de pesquisadores, artistas interessados nesse ambiente de imagens, vamos dizer assim, que é muito característico desses tempos, né? Que é o fato de que estamos recolhendo do lixo fotografias que foram descartadas na cidade de Campinas. Então, um projeto que é mantido a partir, então, de uma colaboração entre pessoas interessadas e também a partir de programas de novo, de formações em ambientes de residência com esse acervo, que é um acervo do descarte, ou seja, são catadores de reciclado que nos trazem essas imagens e nós compramos dos catadores fotografias por quilo, ou seja, como se fosse um material reciclável, né? Reciclado, né? Exato, e é absolutamente incrível como nos tempos atuais a gente vai comprando quilos e quilos e quilos e quilos a cada mês, né? O que quer dizer que a gente vive nesse momento dos excessos, dos descartes, do lixo, bom, como todo Uhum. mundo sabe, mas o que tentamos fazer é recuperar essas imagens e permitir que elas tenham depois uma outra vida, né? Um processo de adoção por parte de pesquisadores, artistas e tal, que vão olhar para essas outras vidas possíveis dessas Uhum. fotografias a partir do momento em que elas são, então, recolhidas no espaço do Acho Imagens. Uhum. E tem uma relação grande, tanto com a antropologia visual, né, como a questão da recuperação de memória, né? Tem uma relação muito emocional das recuperações de memória. Como que esse trabalho é feito ali, né? Assim, porque não são memórias das pessoas que estão trabalhando no projeto, são memórias encontradas, né? Mas como que isso é dado vida, né? Esse descarte de memórias tão Uhum. emotivas e emocionais, que são normalmente fotografias familiares, né? Álbum de fotografia que foram jogados fora, né? Isso mesmo, Laura. Então, essa é uma. Então, como nada é ao acaso, né? Então, esse projeto, inclusive, ele surge na minha trajetória de trabalho de uma forma muito especial, porque ao longo do percurso de pesquisa como pesquisadora, eu fui sempre me interessando muito pelas relações que as pessoas estabelecem com imagens, especialmente com fotografias, né? É, é um pouco essa história que as pessoas sabem, né? Que a gente, de alguma maneira, vai fotografando na nossa família, até hoje mesmo com todos os aparatos digitais, né? A fotografia vernacular, essa fotografia mais familiar, né? Íntima e tal, ela é parte da nossa prática ocidental, né? Com as imagens. E eu sempre me interessei não pela prática em si, mas por esse elo, né? Esse elo que a gente estabelece com fotografias.
por que é que a gente tem essa relação íntima com isso, né? O que nos leva a fazer isso, mesmo das mais antigas às mais recentes, das mais banais, aquelas mais rituais, né? Eu acho que a gente já pensou, já disse quase tudo sobre fotografia, mas esse lugar me parece ser um lugar ainda muito presente na história da fotografia e na nossa história com fotografias, né? Então, na pesquisa de doutorado que eu fiz, eu estudei isso longamente, né? Eu tentei investigar o que ligava pessoas a fotografias, a que tipo de fotografias e o que é que as pessoas podiam dizer sobre isso, né? Então, eu ali estabeleci um campo de pesquisa que me motivou muito a estudar fotografia, estudar imagem, a pensar a imagem a partir de uma abordagem antropológica e não apenas a partir de uma abordagem histórica, documental, né? Ou até mesmo filosófica. Eu queria entender essa relação vida e fotografia, né? E depois de ter estudado bastante, ter feito uma pesquisa sobre isso, eu me dei conta de que havia um processo muito intenso acontecendo, que era o descarte de fotografias, né? Especialmente o descarte de fotografias analógicas. E eu fiquei muito impactada, né? Porque eu queria, então, pensar se, de alguma maneira, aquilo que eu tinha investigado na minha pesquisa estava se modificando, e se sim, de que maneira, né? O que é que as pessoas, então, estavam fazendo com essa relação delas com fotografias, né? Enfim, para encurtar um pouco esse trajeto, eu, com a experiência de hoje eu coordeno o projeto, né, o Acho Imagens, eu fui me dando conta de que se havia, por um lado, um processo de descarte, há, por um outro, um processo muito forte de adoção de imagens. Então, mais do que hoje se perguntar o que é que as pessoas descartam fotografias, né? Me interessa pensar o que as levam a adotar imagens que não são delas, ou que não seriam necessariamente parte de acervos que seriam familiares, de um pertencimento genealógico, etc. Então, esse projeto, ele tem me feito pensar sobre isso, ou seja, tem aberto um campo, outro de experiência, né? Que ainda está bastante pautado nessa relação vida e fotografia, né? Seria possível dizer que mesmo as fotografias que não pertenceram à sua família, né, são capazes de tecer histórias com você, né? Porque essas histórias, elas passam por experiências profundamente afetivas ou emocionais, né? Ou seja, por uma ordem, né, que não é apenas para pensar a psicologia, não se trata disso, né? Nem apenas pensar uma história documental, né? Mas sim de pensar relações que são tecidas, né, por você, pela fotografia, por aquele ambiente, né, por uma trama de histórias que muitas vezes te leva a reconhecer aquelas fotografias como se fosse da sua família, né? Ou mais do que isso, né, nos arrastar para um campo que eu acho fundamental nessa história, que é aquilo que eu chamo de imaginação política, né? Ou seja, a gente não se relaciona com fotografias apenas para documentar uma vida ou uma lembrança, né? A gente se relaciona com imagens, né, para possibilitar outros futuros, né? Outras possibilidades de imaginar a vida, ou mesmo de contar histórias, né? Em grande medida, talvez seja por isso que hoje a gente vive um momento político muito importante de repensar os arquivos, né? Mesmo aqueles arquivos que já foram catalogados, que já foram amplamente difundidos como determinados discursos históricos, né? Estão sendo repensados, porque não há uma história única, né? Aliás, não podemos ter histórias únicas. É por isso que temos, inclusive, que restituir arquivos, né?
que temos que repensar essas histórias e que temos que, sobretudo, construir arquivos imaginários, né? Aqueles que nos libertam para contar outras histórias. Então, um pouco resumidamente, né, é dizer que esse grande acervo, que é hoje da ordem de 20 mil fotografias, que está no Acho, né, ele é uma grande abertura a um arquivo imaginário, né, porque é bastante difícil que a gente chegue à identificação dessas imagens, porque elas foram finalmente descartadas anonimamente, né? Então, é bastante impossível que a gente encontre. Acontece, como já houve em alguns momentos ali, a possibilidade, inclusive, de devolver esses arquivos a pessoas que lá se encontraram, né? E essa também é uma função, ou seja, né, de forma alguma a gente pretende não devolver as suas pessoas, né? As pessoas, as famílias das quais pertencem essas fotografias, mas é mais raro isso, né? É muito mais comum que a gente ainda tenha um trabalho com esses acervos noutras direções, né, para além daquilo que seria a identificação. E aí há uma grande liberdade de trabalho também com essas imagens. É claro que essa liberdade está pautada em valores éticos, né? Então, esses acervos, eles jamais podem né, incorrer nesses outros lugares que não, essas posturas éticas, né? Então, isso está bastante claro para quem vai trabalhar, isso é uma das posições, né, do próprio acervo. Mas, a partir daí, os trabalhos têm surgido e tem sido muito interessante perceber esses outros vínculos e essas outras relações que as fotografias, eventualmente anônimas, ainda podem atuar, né, como um lugar mesmo também de conhecimento, de imaginação nesse nosso mundo, né? Ah, que bacana. Eu fiquei me perguntando, assim, o campo da antropologia é muito grande, assim, mas de onde veio a tua paixão pessoal pela fotografia como um campo a ser estudado, como um campo pessoal que interfere em tantas escolhas tuas pessoais hoje, né? É familiar? É algo que foi um gosto pessoal seu? Como que surgiu a paixão pela fotografia em si, né? Então, Laura, essa é uma história assim que me liga muito à minha avó, sabe? E é muito curioso, né? Porque são por vias talvez muito impensáveis num primeiro momento, porque a minha avó só tinha uma caixinha de sapato com fotografias, né? Ela não era alguém que fotografava. A gente está falando aí de um período em que a fotografia é uma prática ainda muito pequena, né? Reservada economicamente a famílias que tinham mais dinheiro, que tinham câmeras, né? Os fotógrafos aí são ainda fotógrafos profissionais de estúdios, né? Então, era muito raro que as câmeras estivessem por aí dando sopa, né? Então, eu gosto de pensar que eu não tive a chance quando criança, de ter lindos livros infantis como a gente tem hoje, mas eu tinha uma caixa de fotografias da minha avó, que era o meu livro de histórias, né? E isso me marcou muito na infância, eu tinha uma relação muito próxima com a minha avó, Olga, e eu gostava de ver fotografias, e ela, sabendo disso, muitas vezes abriu a mesma caixinha, ia me mostrando as fotografias e ia me contando pequenas histórias, né, sobre aquilo que a gente estava vendo, quem eram as pessoas, que paisagem era aquela. Bom, coisas assim que a gente vai contando sobre fotografias de família e coisas assim. E a minha avó era uma pessoa muito calma, muito amorosa, e ela fazia isso de uma forma muito especial, né?
E isso me marcou. E ela fez isso tantas vezes que eu entendi que a cada vez ela me contava uma história diferente, né? Como talvez a gente faça hoje com as crianças e os livros, né? Quando a gente tem esse espaço para narrar. E é curioso porque depois eu fiz jornalismo e eu fui atuar também como fotógrafa, né? E num certo momento da minha carreira na comunicação, que ainda não foi, então, a minha primeira formação não foi em antropologia, em ciências sociais, mas foi em comunicação social, eu me dei conta de que o que eu fazia no jornalismo era muito diferente daquela presença tão intensa que a minha avó me passava com as fotografias. Aquilo que a minha avó fazia com a fotografia, eu não conseguia fazer como fotojornalista, numa página de jornal, numa página de revista. Ou seja, eu gostava das histórias que a fotografia era capaz de contar, né? E eu aprendi isso escutando a minha avó, né? Despretensiosamente, porque a minha avó podia viajar com as fotografias, né? Mas eu tinha um editor, né? Eu tinha uma manchete, eu construía às vezes uma narrativa enorme para uma pauta, uma reportagem, e apenas uma fotografia estava lá vinculada a uma informação muito precisa, que é isso que vocês sabem que é o jornalismo. E, num certo momento, apesar de ter gostado muito de ter aprendido fotografia, de ter entrado em laboratórios, de ter descoberto a fotografia analógica, era um mundo que me encantava, eu descobri que não era o fotojornalismo e nem a redação, que eu trabalhei também escrevendo por muito tempo. E aí eu descobri que existe uma coisa chamada antropologia visual, né? E que parecia ser algo que me aproximaria de volta, né, a essa experiência que estava lá, né, de uma memória de infância, que é claro que eu confabulei com ela, como a gente naturalmente faz, né, na nossa vida. E aí eu entrei para fazer um mestrado nessa área, né? E aí eu acho que eu me reencontrei, sabe, com a minha avó lá naquela sala, com a caixinha, com as histórias, porque o que eu fui de fato estudar foi fotobiografia, né? Eu descobri que essa relação que eu ainda um pouco antes contei, né, entre vida e fotografia, foi a pesquisa que eu comecei ali, né, no meu mestrado, depois fui mais adiante, né, no doutorado, e eu fui estudar esses álbuns, esses guardados, e que história era essa de uma intimidade com fotografia, claro, muito atenta à maneira como a memória dessas pessoas, e aí eu fui trabalhar com interlocutores, são pessoas que participaram da minha pesquisa, pessoas com mais de 80 anos, né? Então eu olhei muito para um contexto já do envelhecimento e dessa relação, né, com a fotografia, mas não apenas para dizer para essas pessoas que elas deveriam detonar suas lembranças e contar de novo algumas histórias, claro que isso ia acontecendo espontaneamente, mas sobretudo me interessava entender como é que a gente narra visualmente uma vida, né? Eu nunca perguntei para as pessoas, me conte a sua vida, né? Mas uma árvore numa fotografia foi muitas vezes capaz de contar coisas, né, sobre aquela vida que talvez, narrando assim, a partir de uma certa biografia, talvez a pessoa nunca chegasse lá, né? Porque às vezes a história começava pela sombra de uma árvore, né? E que talvez numa biografia isso é nada, né? Mas a partir de uma fotografia, né, isso é a grande expressão, né? Isso é de uma ordem, de um pensamento sensível, né? Que é capaz de romper com tantas outras possibilidades de contar uma vida, né? Bom, então a antropologia me fez isso, né? A antropologia fez com que eu tivesse
uma outra experiência, né, descobrisse efetivamente como é que eu podia encontrar, né, na fotografia e nas imagens outros modos de conhecimento, expressão e sensibilidade, né, para pensar a própria vida, a própria formação, né, o pensamento mesmo. Então, esse foi talvez o caminho importante que a antropologia tenha me dado, com uma história que começou lá, né, de uma experiência muito da minha infância mesmo, né? Ela está relacionada à memória, que é algo que você escolheu hoje em dia abraçar, né? E está relacionada com essas questões que a emoção traz à imagem, né? Que é muito interessante. E a memória, sabe, Laura, quando eu comecei a estudar a fotografia a partir da antropologia, né, eu achava, como acho que a maioria de nós, assim, que o que eu ia encontrar, né, como memória nas fotografias seria algo mais relacionado à lembrança, né, aquilo que é o registro, né, de momentos, isso que a gente aprendeu a atribuir, né, à fotografia, que é um momento, né, um instante, a possibilidade de congelar aquele acontecimento para sempre, né? Um pouco assim que a fotografia nos prometeu, né, que ela seria. Os retratos são isso, né? A história da fotografia passa por aí. E eu confesso para vocês que quando eu comecei a trabalhar com essa pesquisa de investigação, né, de o que a pessoa guardava e o que ela podia contar daquela relação com determinadas imagens e tal, eu descobri que a memória era outra coisa, né? Que a memória era essa dinâmica, esse lugar viajante, né? Que era, inclusive, capaz de dizer outra coisa que não estava lá sendo mostrado na fotografia, mas que ainda assim era preciso ter a fotografia para que aquela memória estivesse lá, né? Então, essa relação entre memória e imaginação, né, que parecem coisas tão separadas, né, foram para mim descobertas muito importantes dessa pesquisa, né? A possibilidade de uma mesma imagem, né, refazer muitas histórias, inclusive compondo outros elementos cuja pergunta, né, jamais poderia ser se aquilo era verdade ou era mentira, né? Mas se ao contrário disso, o ingrediente, a matéria mesmo da imagem, não seria essa memória ou essa fabulação, né? Então, esse lugar muito vinculado entre imagem, memória e imaginação, né, ou fabulação, foram coisas fundamentais que eu aprendi a partir dessa pesquisa. Então, eu diversas vezes, né, escutei histórias muito diferentes sobre as mesmas fotografias, mas com a mesma intensidade, né, da existência da pessoa em relação àquela, né? Então, quando eu terminei essa pesquisa, eu me dei conta de que me interessava a imaginação, né? Me interessava a imaginação como esse lugar de uma grande potencialidade daquilo que uma imagem é capaz de ativar, né? Ou seja, essa imaginação, né, ela é mobilizadora, porque ela é capaz de, inclusive, repensar as histórias, né? De reposicionar histórias, né? Inclusive de desmontar verdades, né? De testemunhar outras coisas. Então, esse território passou a ser um território fundamental, assim, do meu trabalho a partir daí, em muitas frentes, né? Não só que seria mesmo esse que eu contei do projeto Acho, mas muito também nos trabalhos de orientação que eu acabo fazendo, né? Com trabalhos de artes visuais ou mesmo de pesquisa, né? Então, assim, como é que a gente experimenta uma imagem, né? Qual é a experiência que ela traz, né? Como é que a gente ativa isso
a partir de um outro pensamento que não é esse racional, né? Esse pensamento apenas lógico que a gente vai lá para escrever sobre algo ou documentar como se fosse a verdade, né? Como é que a gente lida com isso de outra maneira, ativando, né, pensamentos estéticos, imaginativos, né, sensíveis mesmo, lidando aliás, com as emoções que as imagens nos oferecem, né? Tem uma relação grande, né, da tua história, a história dos seus trabalhos, né? Isso que é emocionante, né, na verdade. Uhum. Essas são descobertas também que a gente vai fazendo ao longo da nossa história, né? Da nossa própria história, né? Porque são revisões que, bom, você vai fazendo, num certo momento, os pontos se ligam, né? Falam, bom, era isto finalmente que eu procurava, né? E eu acho que é muito importante quando a gente deseja obter mais coisas daquele movimento de trabalho, né? Eu acho que o jornalismo, por exemplo, foi muito importante para mim, porque ele me mostrou, quer dizer, um recorte de trabalho, né? Mas que para mim estava muito formatado, né? Num objetivo que não cabia, né? E que me parecia, mas foi ele que me fez olhar para outras coisas, né? Então a gente também vai fazendo esses movimentos e repensando, né? A nossa própria história e a própria história dos nossos trabalhos, né? Então foi bem especial isso acontecer. E claro que eu levei muitos anos para para me dar conta disso, mas enfim, isso foi acontecendo, né? Foi literalmente uma história criada com as suas próprias imagens, né? Não, e sabe que hoje é muito, para mim é sempre muito emocionante voltar a esses momentos familiares, assim, que de fato eram momentos, né, muito pequenos, no dia a dia, no cotidiano, mas ainda assim, quando eu revejo uma ou outra fotografia que fez parte, né, da minha memória de infância, eu não tenho todas elas, algumas desapareceram, né, dos acervos familiares e tudo mais, a minha avó não é mais viva, então ela nem sabe de tudo isso, né, ela pôde acompanhar uma parte, mas sempre é muito emocionante rever algumas dessas imagens que restaram, né? Porque eu vou me dando conta de como um retrato, uma fotografia que a gente acha tão despretensiosa, né? Às vezes que a gente não consegue ver lá nada, né? Puderam fazer tanto sentido para mim, né? E às vezes são retratos sobre pessoas que não conheço, né? Que não conheci, né? E aí, né, Laura, é tão bonito a gente pensar nos enredos das vidas, né? Como é que as vidas são enredadas, né? Um retrato de alguém que você não conhece, mas pode ser enredado por alguém que te conta, né? Ou seja, as narrativas me interessam muito, né? Porque finalmente as narrativas são maneiras são olhares sobre a vida, né? Possibilidades de contar a vida, e nunca há apenas uma, né? Esse é um ponto que eu acho muito especial, assim, na relação entre antropologia e imagem e fotografia. Nossa, Fabi, muito, muito obrigada. Foi um momento muito importante para poder pensar na relação das imagens com a contação de história, que é algo que a gente sempre escuta quando estuda fotografia. Olha, né? Tem que ter um storytelling do que você está contando quando você está produzindo uma imagem, né? Na verdade, há tanta coisa por trás disso, né? Faz que façam que a gente se apaixone mais pela imagem do que a própria imagem em si, né? As histórias que estão por trás da produção daquela imagem, ou sobre o que ela conta, ou como a gente a vê, né? Claro, claro. E eu acho muito bonito, Laura, hoje, também como as artes, né? As artes visuais, a própria fotografia como arte contemporânea e tal, também tem olhado para isso, né? De uma forma tão mais interessada, né? Porque houve um tempo
que por alguma razão, eu não sei qual, né, a gente acabava deixando a palavra, né, no segundo plano, mesmo as produções artísticas, com a fotografia, né, parecia que as imagens tinham que brigar com as palavras, com as histórias, né, com tudo isso. E eu acho que a fotografia e os fotógrafos, artistas, eles também têm olhado para isso de uma outra maneira. Eu conheço inúmeros, assim, que se dedicam, né, verdadeiramente a contar histórias com fotografias, né, de uma maneira magistral, assim. Então, as fotografias estão lá, mas o que está configurando, né, é a forma como, por exemplo, aquela produção se deu numa determinada comunidade, como é que a fotografia se estabeleceu como relação, né? Como é que essa relação gerou outras imagens e como aquilo tudo pode ser contado a partir de uma experiência, né? Então, é a experiência que conta, né? E eu acho mesmo, assim, que a fotografia, ela é sempre uma relação, né? O olhar fotográfico, o trabalho com a fotografia, ela é a construção de uma relação com alguém, né? Ou com algum lugar, né? E isso é muito importante, eu acho que isso é a grande potência do trabalho com a fotografia, né? E depois transformar essa experiência num trabalho, né? E eu acho bonito como muitos e muitas artistas têm se dedicado a isto, né? Muito mais do que produzir uma grande obra, né? Mas contar essa experiência a partir da relação, e a relação que a fotografia permitiu, parece ser um campo e um horizonte muito especial, assim, né? De trabalho que eu admiro muito. Tá joia. Muito obrigada, viu, Fabi, por dividir com a gente tua experiência, né? E as tuas reflexões a respeito da imagem. Obrigada a você, Laura, e desejo aqui vida longa ao canal e que você continue convidando pessoas. Eu agradeço muito e espero que as pessoas também tenham gostado aqui de nos escutar.